Olá, queridos! Bem-vindos então a mais uma aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. E hoje trataremos do artigo 12 do Código Penal, que fala sobre a legislação especial. Então vamos lá? O artigo 12 ele fala o seguinte: as regras gerais desse código aplicam-se aos fatos incriminados por lei especial se esta não dispuser de modo diverso. Então vamos entender esse artigo por partes. Primeiro, a gente tem que entender que o Código Penal não é a única lei que disciplina crimes. Nós temos as leis de contravenção penal, lei de drogas, a lei de falência, que trata sobre os crimes falimentares. Nós temos o Código de Trânsito Brasileiro, que fala sobre crimes. Nós temos também o Código Tributário Nacional, que também traz dentro dele alguns crimes. Então, percebo que existem outras leis esparsas que falam sobre crimes. Então, o que acontece? O Código Penal ele não é o único que disciplina sobre crimes. Como eu falei, então existem leis esparsas ou leis especiais que tratam também de crimes. E aí, esse artigo fala que o Código Penal terá uma aplicação subsidiária. O que significa dizer isso? Que quando essas leis especiais não tratarem de algo importante, eu vou usar o Código Penal. Vamos ver um exemplo para ficar bem mais fácil. Vejamos então o seguinte exemplo, do regime inicial de cumprimento de sentença, certo? Ele está disposto lá no artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. As leis especiais, elas não trazem qual que é o regime inicial de cumprimento de sentença. Por exemplo, o tráfico de drogas, a lei de tráfico de drogas. Ela não traz lá qual é o regime inicial no teor da sua lei inteira, da Lei 11.343 de 2006. Mas eu uso então, porque ela não traz, eu uso então o Código Penal. Por quê? Porque ela não versa sobre isso. Mas e se for o contrário? Porque o artigo ele fala o quê? Se esta não dispuser de modo diverso. Então vamos ver quando que acontece isso. Olha o exemplo então da tentativa, quando eu analiso ela pela lei de contravenção penal, que é uma lei especial, e essa parte de se essa não dispuser de modo diverso. Por quê? Porque o artigo 4º da lei de contravenção penal fala que nessas infrações penais não cabe tentativa. Então ele já traz de modo expresso a não aplicação do Código Penal. Certo? Diferentemente do que nós podemos ver agora o que aconteceu no crime, né, na lei de tráfico de drogas. Por quê? Porque lá ela não fala, por exemplo, da tentativa. Então, como ela não dispõe, a Lei 11.343 não dispõe sobre a tentativa, eu vou usar o quê? Eu vou usar o Código Penal de forma subsidiária. Já na Lei de Contravenção Penal, eu não posso fazer isso, porque ela traz de forma expressa que não cabe tentativa. Então, ela dispõe de modo contrário o Código Penal. E é isso aí, pessoal. Fechamos então o título primeiro, que trata sobre a aplicação da lei penal. Esse é o último artigo. E até a próxima aula do nosso maravilhoso mundo do direito penal. Beijos!